Americanos gostam de suas coisas de tamanho jumbo, e construções enormes são a norma no país. Quando se trata de pontes, o país se orgulha de suas pontes icônicas, incluindo a Golden Gate Bridge em São Francisco, Califórnia. No entanto, os engenheiros estão construindo pontes enormes que deixaram seus colegas americanos chocados com a ousadia e a engenhosidade deles. Neste vídeo trazemos a você poderosas pontes chinesas, cuja engenharia choca os cientistas americanos até os ossos. Os humanos têm construído pontes desde a eternidade. A Ponte Arcadico, também conhecida como Ponte Kasarma, é reivindicada por muitos como a ponte existente mais antiga do mundo. Essa ponte em arco foi construída em algum momento entre 1300 e 1190 a.C. e ainda está em uso pela população local. Nos tempos micênicos ou na última fase da Idade do Bronze grega, que durou de 1600 a 1100 a.C., esta Ponte Arcadico fazia parte de uma estrada que ligava as cidades de Tirins e Epidauros. A construção de pontes, no entanto, percorreu um longo caminho desde a Ponte Arcadico. A finalidade, a complexidade e as funções das pontes se expandiram, juntamente com o orçamento. Vamos para a China, onde a construção de pontes se tornou grandes e elaboradas proezas de engenharia que são difíceis de superar em outras partes do mundo. A primeira ponte é a ponte do rio Chizhui, que fica a 350 metros acima do rio. Quando o governo chinês decidiu melhorar o desenvolvimento econômico nas províncias de Sichuan e Guizhou, ficou claro que havia necessidade de uma conexão confiável entre as vias expressas de Zhoujiang-Jigu e Tihuan-Jigu. A ponte, que foi estimada em $250 milhão, abrangeria a largura do rio Chizhui. O comprimento total foi um pouco acima de 2 km. A Tihuan Road and Bridge conseguiu um contrato de 360 graus que envolveu o projeto, produção e construção da ponte alta. No entanto, eles não poderiam ter escolhido uma coisa pior, mesmo que tentassem. O terreno sinuoso e montanhoso era um complicado desafio topográfico. No lado de Tihuan, as condições geológicas, incluindo um penhasco e a exigência de uma altitude máxima de 350 metros, desafiaram a engenhosidade de equipe. Mesmo trabalhando nas zonas de colapso e áreas rochosas e cársticas, era um sério perigo para os engenheiros. Tihuan optou por um projeto que exigia cerca de 1.200 metros da ponte para usar uma torre dupla e suspensão de vão único. No entanto, o design ficou ainda mais complexo e a empresa admitiu que foi o trabalho mais desafiador que fizeram em décadas. O terreno dificultou muito o uso de equipamentos pesados, pois não foi fácil construir uma estrada de acesso ao local. A equipe foi forçada a determinar como construir o tabuleiro principal da ponte como uma treliça fora do local e entregar os segmentos ao desfiladeiro, bem como determinar como projetar um sistema de 158 cabos para suportar o tabuleiro da ponte. Mas, graças à tecnologia sofisticada, Tihuan conseguiu economizar dias de trabalho de design e 19 meses de construção. A ponte do rio Chizhui foi inaugurada no final de 2019. A empresa também economizou mais de $2 milhões do orçamento. Isso foi graças ao esforço deles para reduzir a fundação da torre em 30% e reduzir a quantidade de terraplanagem que eles tiveram que fazer. A próxima ponte maravilha chinesa é a Green Juice Bridge, a primeira ponte suspensa de um só vão do mundo, ligando as cidades de Yuji e a prefeitura autônoma de Chujingyongi, em Yunnan. Isso reduzirá drasticamente o tempo de viagem. A Green Juice Bridge forma uma seção crítica da Yushu Expressway de 190 km de extensão e da rede da Yunnan Highway de 9.000 km. A Via Expressa Yushu liga Yunnan a outras grandes vias expressas nacionais, como a Via Expressa Hanju-Huili e a Via Expressa Ganju-Kunming. Além do enorme alcance dessas pontes, o curto tempo de construção é uma maravilha. Esta Green Juice Bridge foi iniciada em 2019 e concluída após apenas 3 anos, uma velocidade de construção insana. Com apenas 798 metros, a Ponte Verde não detém nenhum recorde de comprimento, mas sua fama está na maravilha da engenharia que ela é. A ponte fica acima de Lavjijayang, de onde recebeu esse nome. Lavjijayang significa literalmente o Rio do Suco Verde. A ponte se projeta a partir de túneis que saem das encostas íngremes das montanhas em cada lado do vale, que tem uma forma de V. A Green Juice Bridge detém o recorde como a primeira ponte suspensa de uma torre e um vão do mundo, pois é sustentada por apenas uma torre. As extremidades são mantidas no lugar por cabos, o que significa que não há colunas adicionais, e isso faz com que a ponte pareça desafiar a gravidade, e faz você se perguntar o que eles estavam pensando quando a projetaram. Outro recorde mantido por esta ponte é a ancoragem de túnel mais íngreme do mundo, com um ângulo de 54 graus. Para complicar o projeto e a construção, os principais elementos de suporte, consistindo na torre alta, com 156 metros de altura, a abordagem da ponte de um lado e a ancoragem do túnel na segunda extremidade, tiveram que ser construídos em encostas muito íngremes. Na verdade, a diferença de altura entre o tabuleiro da ponte e o conjunto é de 320 metros, o equivalente a um prédio de 100 andares.
Mesmo entre as complexas pontes chinesas, a Green Juice Bridge se destaca. Engenheiros colocaram no lugar a última peça de viga caixa de aço em 9 de março, marcando um marco importante na construção. Os motoristas estão limitados a 100 km por hora na nova ponte que será inaugurada em abril, mas isso só lhes dará mais tempo para apreciar as vistas majestosas da ponte. Parece que se uma ponte não quebra nenhum recorde, os engenheiros chineses não vão construí-la. A próxima ponte de cair o queixo na nação asiática é a ponte Yangbaoshan, que é a ponte mais longa do mundo, com mais de 300 metros e 6 pistas. O deck é ainda mais alto, 320 metros acima de um reservatório e 360 metros acima do nível real do rio. Esta ponte, com 6 pistas, é a ponte suspensa de treliça de aço mais larga construída em locais montanhosos na China. A perna inferior da torre oeste, de 186,5 metros de altura, mede 110,7 metros abaixo do convés, a tornando uma ponte suspensa sobre palafitas única. Na verdade, você encontrará apenas 6 outras pontes suspensas usando pilares de torre com mais de 100 metros abaixo do convés no mundo, e a maioria está na China. Elas incluem Shangshui, Qinshui-He, Honghe Bridge Jianyuan, Da-He, Malinghe, Fenglin e Tiger Leaping Railway. A grande ponte Yangbaoshan, que se estende por 1.112 metros de comprimento, faz parte da rodovia Guiyang-Huangpeng, estendendo-se pelo rio Dumo. É estratégico para o desenvolvimento econômico da área porque reduz o tempo de viagem entre Guiyang e Huangpeng, de 5 horas para apenas 1,2 horas. Também atenderá minorias étnicas em lugares como a prefeitura de Qianan e a prefeitura de Qingdongnan. O projeto Guiyuan Expressway começa no distrito de Nanning, na cidade de Guiyang, passa pelo distrito de Wudang, condado de Longli, condado de Guilin, cidade de Fungan e finalmente termina no condado de Huangping, província de Guizhou. O terminal está conectado com o Yukai Expressway. O vão principal da ponte é de 650 metros. Os 2 cabos principais são a linha de vida de toda a ponte e foram erguidos usando uma abordagem testada pela primeira vez no local. Esses cabos pesam quase 4.600 toneladas e cada um é composto por 36 fios de comprimento. Utilizam fios de aço galvanizado de alta resistência. Se todos os fios de aço individuais usados nos cabos forem separados e unidos nas extremidades, o fio resultante terá mais de 26 mil quilômetros. Isso é mais do que o dobro do diâmetro da Terra. Os cabos foram construídos na hora, eliminando a necessidade de transportar os objetos maciços. Os engenheiros testaram a ponte Yangbaoshan, estacionando 48 caminhões carregados pesando 1.680 toneladas antes da inauguração da ponte. A próxima megaponte chinesa é o sistema de túneis com ponte de travessia marítima mais longo do mundo. Conhecida como Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, HZMB, é uma enorme ponte de 55 km de comprimento que liga Hong Kong, Macau e Zhuhai. Antes da ponte, turistas e viajantes que se deslocavam de ou para Hong Kong tinham que pegar uma balsa. A China concebeu a megaponte para criar uma área de grande baía que abrange Hong Kong, Macau e outras 9 cidades. A zona abriga quase 70 milhões de pessoas, e mover-se entre Zhuhai e Hong Kong costumava durar 4 horas, mas o HZMB reduziu para apenas 30 minutos. Aberto o tráfego em 2018, o HZMB engoliu 20 bilhões de dólares. No entanto, as autoridades chinesas esperam que ele gere até 1,44 trilhão de dólares para a economia, o que é um bom retorno sobre o investimento. O projeto sofreu um atraso de 2 anos e custou a vida de pelo menos 18 pessoas, segundo as autoridades. O presidente chinês Xi Jinping declarou aberto após 9 anos de construção. Para resistir a terremotos e tufões, os construtores usaram cerca de 400 mil toneladas de aço, o que teria construído 60 torres Eiffel. Cerca de 30 quilômetros do comprimento total da ponte cruzam o mar do delta do Rio das Pérolas. Para permitir a passagem de navios, uma seção de 6,7 km no meio desaparece em um túnel submarino que conecta 2 ilhas artificiais. As seções restantes são estradas de ligação, viadutos e túneis terrestres que ligam Zhuhai e Hong Kong à ponte principal. A ponte requer manutenção constante e o governo espera gastar cerca de 30 milhões de dólares por ano para mantê-la em perfeitas condições. Por mais fascinante que seja o HZMB, nem todos podem dirigir nele. Para usar a ponte, você precisa de uma permissão especial que os funcionários distribuem usando o sistema de cotas. Mesmo depois de autorizado, você ainda tem que pagar um pedágio. Como a ponte não é aprovada para transporte público, apenas ônibus particulares farão a rota. Além disso, os planejadores não incluíam uma ligação ferroviária.
E se você chegar a dirigir na ponte, deve estar alerta, porque há câmeras de bocejo esperando para pegar os motoristas bocejando. Na verdade, se você bocejar 3 vezes, as autoridades locais serão alertadas automaticamente. Portanto, esteja bem descansado antes de tentar atravessar. No entanto, existem câmeras para detectar ameaças terroristas, bem como patrulhas policiais especiais. Além disso, como os motoristas na China e em Hong Kong dirigem em lados opostos da estrada, existem canais de junção especiais para permitir que os motoristas troquem de faixa. As autoridades estimaram inicialmente que 9.200 veículos cruzariam a ponte todos os dias, mas diminuíram sua projeção quando novas redes de transporte foram construídas. Vamos ver o que você pensa das mega pontes na China na seção de comentários abaixo.